Quarta-feira, 24 de julho de 2019. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um programa Evangelho do Dia. Então queremos convidar você a curtir a nossa página oficial no Facebook, a seguir a nossa página no Instagram e se inscrever em nosso canal no YouTube. Aproveita, ativa as notificações e sempre que um novo vídeo estiver no ar, você vai ser informado. Nesta quarta-feira da 16ª semana do Tempo Comum, vamos juntos escutar o Evangelho de Mateus 13, versículos de 1 a 9. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábola. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. E os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós acabamos de escutar uma das mais belas passagens do Evangelho, a parábola do semeador. E nós entendemos diversos fatos que Jesus quer nos falar. Primeiro, Jesus fala muito por meio de parábola, ensina o povo por meio de parábolas. E veja que a multidão era tão grande que Jesus precisou subir a um barco e afastou-se um pouco da terra firme. E começava a falar no barco. Era uma grande multidão. E ele falava por meio de parábolas para que ficasse entendido. Muitas vezes o povo não entendia muito bem, mas era a maneira mais simples que Jesus queria nos falar, até para despertar em nós esse desejo de entendê-lo. Não é apenas dizer, olha, é assim, mas é provocar em nós a mudança que nós tanto necessitamos. Veja só, o primeiro semeador saiu para semear. As sementes caíram à beira do caminho. Os passarinhos foram e comeram. Quando nós escutamos a palavra de Deus, muitos fazem isso. Isso aqui é a palavra, o semeador é o próprio Deus, as sementes são a palavra de Deus. Algumas sementes caem pelo caminho. E as pessoas, nós, muitas das vezes, porque a gente fala muito dos outros, mas a gente tem que entender que isso também somos nós, às vezes. Escutamos e deixamos para lá. Foram as primeiras sementes. Caíram à beira do caminho, veio os pássaros, comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, nas rochas, nas pedras. As sementes brotaram, mas a terra não era profunda, e morreram. Se nós deixarmos que a palavra de Deus não adentre no nosso coração, seja apenas de forma superficial, vai ser essas pedras. Não vai encontrar terra firme. Logo vai brotar, mas da mesma maneira que vem logo, não tem raiz, morre muito logo também. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Muitas outras vezes, nós provocamos esses espinhos em nós mesmos e nos nossos irmãos, matando e maltratando a palavra de Deus pelas nossas más ações e pelos nossos erros. As sementes que caíram nesse local onde tinha espinho, no local espinhento, é aquele coração fechado, é aquele coração machucado e maltratado que nós não queremos abrir. As sementes vão brotar, mas não vai ter espaço lá. A luz se fecha. Tal como vocês vão parar, talvez, de me enxergar nesse momento, vai acontecer com a palavra de Deus em nosso coração. Por fim, as sementes caíram em terra boa. Aquela terra que estava propícia a acolhê-la. E aí rendeu frutos de 100, de 60 e de 30 por sementes.
Esse terreno bom é o nosso coração. Tal como os outros, nosso coração deve estar pronto para acolher a palavra de Deus, independente de onde vem e como vem. Porque nós deixamos a palavra de Deus passar através de pessoas, de ações, quando nós não entendemos no outro a figura de Jesus. Nosso coração precisa estar pronto para acolher sempre essa palavra e acolher bem, não da maneira que nós queremos escutar, porque muitas vezes nós nos fechamos e não deixamos que ela faça morada em nós, porque nós nos fechamos à vontade de Deus, porque só queremos enxergar a nossa custa. Se não for como eu gosto, eu não quero escutar. Se não for o padre que eu quero, não vou escutar. Se não for o pastor que eu quero, eu não vou escutar. Se não for o amigo me falando da melhor maneira, eu não vou escutar. Por isso que Jesus, ao final do Evangelho, diz: quem tem ouvido, ouça. Ele provoca isso em nós, Ele quer fazer isso em nós. Então peçamos a Ele a sabedoria necessária para que essas sementes brotem em nosso coração e não se percam. Cresçam e tenham vida. Sejam por meio de 100, 60 ou 30 para o fruto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Esperamos que você tenha gostado do nosso programa. Esperamos você amanhã, continuando aqui com a nossa reflexão do Evangelho. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se assim o bom Jesus nos permitir.